Olá, boa noite para você. É um prazer te fazer companhia no Aparecida Debate desta semana. Programa que traz aqui na TV de Nossa Senhora informações e opiniões sobre os assuntos presentes no nosso dia a dia. Fim de ano tá aí e com ele chega também a expectativa do comércio de vender mais. 13º, compras para as festas, presentes. E aí já viu, né? Aqueles que estão podendo gastar, muitas vezes voltam para casa com as mãos cheias de sacolas. O consumo de serviços e produtos faz parte do nosso sistema social, estimula objetivos nas pessoas e também é o que faz a roda da economia girar. Mas quando é que esse hábito comum se transforma em algo prejudicial para nós e para os outros? Estamos falando do consumismo. Uma pesquisa feita antes da pandemia aponta que 4 em cada 10 brasileiros veem nas compras uma forma de se desestressar, enquanto outros 33% dos consumidores admitem que consomem sem necessidade, motivados principalmente pelas promoções. Como identificar e fugir do consumismo? Qual o impacto que o nosso ritmo de consumo tem para o meio ambiente? E é possível viver com o mínimo? Essas são algumas das questões que nós trazemos hoje para essa conversa de alto nível com a psicóloga Cristina Vente. Ela é especialista em neuropsicologia e desde janeiro de 2007 atua como psicoterapeuta, auxiliando pessoas a superar dificuldades e desafios. Também é o nosso convidado Janine Ferreira, especialista em marketing, escritor e responsável pelo livro, pelo canal de vídeos e pelo documentário Mente Minimalista. Janine e Cristina, prazer receber vocês aqui no Aparecida Debate, uma boa noite. Obrigado por atenderem o nosso convite. E olha, antes da gente começar esse nosso bate-papo, como eu falei ali um pouquinho da expectativa das vendas, agora no fim do ano, eu queria convidar vocês e também quem está em casa a assistirem uma reportagem agora para falar então um pouquinho sobre como as lojas, como o comércio está se preparando para essa época. Vamos conferir. A gente pensa em fim de ano, o lojista sempre pensa em boas vendas, né? Mas para vender bem, tem que deixar a loja com uma fachada bem bonita, uma vitrine bem formada. Por isso, a Luana, que é gerente de marketing aqui em um shopping de São José dos Campos, vai dar algumas dicas, de como montar uma vitrine bem bonita e bem chamativa. É assim que a gente convence o cliente, de que aquele produto é muito bonito, é de qualidade e que deixa a gente com vontade de comprar, né? É isso aí, a intenção da vitrine é deixar o consumidor com vontade de entrar na loja e provar aquele produto. Então ela precisa estar bem atrativa, bem bonita, a coleção precisa estar harmoniosa. Então é um processo que vem desde criação de coleção até a ponta final, que é a loja, né? Aqui no shopping a gente também tem um grupo de consultoras no nosso atendimento, no nosso concierge, para dar suporte àquele lojista menor que não tem um profissional de visual merchandising na loja, para que as vitrines fiquem todas muito bonitas. E não tem segredo. A vitrine é um convite para o cliente entrar. É o caminho para uma venda garantida. Olha, a gente está aqui na frente de uma loja que ela está com uma vitrine bastante colorida, né? Isso aqui é legal para o cliente? Sim. O cliente chega, bate o olho, a gente ainda está perto do verão, né? Já está na primavera, com temperaturas altas já, mais próximas, do calorão que a gente gosta, que a maioria do pessoal gosta. Isso aqui é interessante? É uma vitrine interessante? É uma vitrine muito interessante. Você vê que as cores elas se conversam, então ela tá colorida, mas ela tá harmônica, né? Tá super harmoniosa, tá comunicando a nova coleção. A gente está no verão, é a hora, principalmente dessa loja em específico, que é especialista em roupa de verão, roupa de banho, vender mais. Então, eles aproveitam para estar trocando, inclusive, a vitrine o tempo inteiro. A vitrine dessa loja de sapatos, bolsas e acessórios é um bom exemplo de criatividade e equilíbrio. Primeiro, por ser toda de vidro e de fora o cliente consegue ver quase todos os produtos. Segundo, a distribuição das cores é uniforme e sutil. Na frente estão as cores da moda e nos cantos os tons neutros. E visual merchandising é uma arte. Então a pessoa que consegue montar uma vitrine, que ela fica bonita, que é gostosa de ver, que não te confunde, é uma arte.
Porque às vezes o próprio empresário tem muitos anos de experiência, mas as coisas mudam, né? Então entrar um pouquinho e se atualizar faz bem, né? Se atualizar é muito importante. Na área do varejo a gente precisa estar atualizado o tempo inteiro. Na área de moda também. Então, hoje num shopping a gente 80% é moda. As pessoas precisam estar atualizadas. E aí entra também a questão virtual, né? Então, a gente aprendeu isso na pandemia, que não é só a loja física, a virtual ela veio também para ficar. Então, o lojista ele precisa estar preparado para atender em todos os canais de contato com o cliente. Tá aí, faz parte do trabalho do comércio varejista esse tipo de estratégia para tentar aumentar, potencializar as suas vendas. E agora então, para a gente começar o nosso bate-papo, Cristina, primeiro queria passar a palavra para vocês, já trazendo uma pergunta, né? A gente viu aí um pouquinho das estratégias do trabalho, principalmente nessa época do ano, né? Do comércio para tentar vender mais, atrair mais clientes. E vamos deixar claro para quem está em casa, o consumo, pela sua natureza, não é algo negativo, né? Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Guilherme. Agradeço a oportunidade de estar conversando com você sobre um tema tão importante nesse período do ano. E aí, Cristina, eu queria que você já trouxesse um pouco, então, dessas reflexões, né? Sobre como entender, né? O que é o consumo que faz parte da sociedade e a diferença para o consumismo. Com certeza, todos nós somos consumidores. Nós necessitamos adquirir artigos para a manutenção da nossa vida, do nosso bem-estar, e isso é perfeitamente normal. A diferença que é preciso se fazer é compreender quando esse consumismo se torna algo prejudicial. E ele se torna algo prejudicial quando interfere em outras áreas da vida. Por exemplo, quando o comprar ele é utilizado como um mecanismo de auxílio para lidar com tristezas, com frustrações, com algumas dificuldades, pressões no trabalho ou no contexto familiar. Então, isso que começa a chamar a atenção para um consumo exagerado. E é possível observar alguns comportamentos aí bem típicos de quando esse consumismo está atingindo um nível preocupante. O primeiro deles é quando você começa a ocultar as suas compras, a não informar que aquilo é uma compra nova, a mentira, aquelas pequenas mentirinhas, a esconder as compras. O segundo item que chama mais atenção é o descontrole financeiro, que é tão típico desse período de ofertas, de promoções, em que realmente o comércio sabe como atrair os clientes para que eles gastem um pouco além do que eles realmente estariam dispostos a gastar nesse momento. Janine, a gente estava ouvindo a Cristina falar aqui um pouquinho, né? Queria saber de você também, né? A gente vive nessa época que é conhecida por muitos como, né, a sociedade do consumo. Em que momento, né? O que aconteceu que a gente chegou nesse momento enquanto civilização, enquanto humanidade, que muitas vezes valoriza tanto essa sensação e esse ato de ter as coisas? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cristina, também. Bom, várias coisas aconteceram ao longo da história, né? Eu vou tentar ser breve aqui para não alongar a resposta, desde a Revolução Industrial, a migração do homem do campo para as grandes cidades, a criação dessas grandes metrópoles, dos centros comerciais, shoppings, tudo isso criou na atividade econômica a ponta do consumo como o principal impulsionador da economia. Mas isso é um paradigma, né? Nós estamos aí ligados ao crescimento do PIB, é uma questão de como que a indústria e também todas as empresas que fazem parte dessa cadeia estimulam esse consumo em busca do faturamento, em busca do lucro. Como você disse, nós precisamos consumir, porque nós não somos totalmente autossustentáveis, a gente pode, em até certo ponto, conseguir ter uma vida mais equilibrada, mas a ideia é que tenhamos uma vida mais consciente, para exercermos uma compra consciente. Tem várias armadilhas por trás da compra, conforme a Cristina comentou, e estou aqui à disposição para a gente conversar sobre elas, né? Uma delas
é que a compra ela é uma maneira de a gente exercer poder. Como muitas pessoas, às vezes, não têm uma presença social significativa, então elas usam a compra como um exercício de poder, como uma forma de fixar e se posicionar e ser reconhecida como pessoa na sociedade. E aí as pessoas se perdem quando a gente compra, além do que precisa, com dinheiro que a gente não tem, né? Essas são as armadilhas, os efeitos colaterais. Olha que bacana você trazer essa reflexão, Janine. Queria, inclusive, passar esse ponto também para a Cristina, então, trazer até a sua experiência, né, em consultório, em conversas, em atendimentos, Cristina. Janine trouxe essa fala, né, de que esse excesso de consumo muitas vezes está atrelado, então, a essa sensação de poder. Você percebe isso também? Com certeza, essa sensação de poder, principalmente quando falamos com o sexo masculino. E quando conversamos com o sexo feminino, com as mulheres, que, aliás, são aquelas que apresentam uma maior porcentagem aí nos estudos, nas pesquisas, em compulsão por compras, em geral, as mulheres, essa compulsão ela está mais conectada a uma questão de autoafirmação, de autoestima, onde ela realmente se desconhece as suas capacidades, as suas potencialidades, e aí, então, através da aparência, dos bens que consome, busca, então, essa aceitação maior dentro da sociedade. Os homens, é interessante, eles não consomem tantas miudezas, vamos dizer assim, pequenas coisas. Eles consomem itens de um custo mais elevado, um carro, viagens, um apartamento, uma casa de maior valor. É ali que ele realmente obtém esse poder que o nosso querido participante aqui está trazendo também. E já as mulheres, elas têm a questão muito mais ligada à aparência, e ali, então, buscam, através dessa imagem exterior, obter essa aceitação e sentirem-se bem. É claro que tudo isso é efêmero, porque, no final das contas, essa imagem não se sustenta, seja pelo hábito de consumo masculino ou feminino, existe ali um grande vazio existencial e que leva, então, à recorrência nessas compras, tanto de um sexo como de outro. Cristina, e inclusive fiquei curioso aqui para saber ainda sobre as suas experiências, né, em consultórios, em atendimentos. Como é que tá essa proporção, esse número de pessoas relatando, né, esse tipo de comportamento, de sentimento, de necessidade de compras? Porque, pelo menos pelas redes sociais, acho que a maioria das pessoas sentem isso, né? A sensação que a gente tem cada vez mais é que as pessoas estão mais com esse comportamento, querendo comprar e ter mais coisas. Isso se confirma na sua experiência aí no dia a dia com pacientes? É muito interessante porque as pessoas já justificam, é a minha terapia, é a minha forma de relaxar. Eu confesso que fico bem chateada quando associam compras à terapia, porque, na verdade, não é um bem-estar que ela está desenvolvendo, um hábito de saúde, como praticar esportes ou se conectar com coisas que lhe tragam algum crescimento pessoal, mas sim aquela satisfação efêmera, rápida, instantânea, e que muitas vezes, após ali a efetivação da compra, então, essas pessoas são tomadas por um sentimento de tristeza e de pesar, muitas vezes, porque se dão conta da falta de necessidade de adquirirem aquilo e que realmente aquilo a compra foi realizada para suprir uma tristeza ou uma sensação de pressão, de incompetência em alguma área da vida, e então elas vão em busca daquele prazer imediato. Então, em geral, no consultório, o que aparece como referência a essas compras desnecessárias está sempre atrelado ao fato de algum momento ruim, de um dia difícil, de uma notícia ruim, de uma frustração amorosa, profissional. Então, está sempre funcionando como uma ferramenta de compensação.
Agora, Janine, eu fiquei com aquela ideia que você falou ainda em mente, né? Dessa sensação de poder que as pessoas têm quando fazem compras. Hoje em dia, né, até você que tem uma atuação muito interessante nas redes sociais, na internet, você acha que a tecnologia acaba ajudando de alguma forma as pessoas a entrarem nesse parafuso, né? Quer dizer, hoje em dia com um celular na mão, se eu compro um terno muito caro, muito bonito, que não é o caso inclusive, viu gente? Mas se eu comprar um terno muito caro, hoje fica muito mais fácil eu postar nas redes sociais e ter essa sensação de poder porque eu sei que as pessoas estão vendo. Você acha que isso acaba ajudando as pessoas a entrarem nesse caminho? Contribui, porque se a pessoa busca aceitação, autoafirmação, as redes sociais é um palco, né? Para a pessoa demonstrar quem ela é por meio das compras, porque a compra acaba sendo uma projeção para fortalecer a identidade da pessoa, né? Aquela ideia, né? O que a pessoa tem, na visão dela, representa muito quem ela é, esse status, né? São algumas armadilhas. E tem a questão também da compra ser uma rota de fuga, pegando carona aí na conversa, né? Porque as pessoas não querem aprender ou têm dificuldade de lidar com as emoções. Então, em vez de eu amadurecer, buscar um caminho de autoconhecimento e assumir essa responsabilidade de uma vida adulta, eu acabo usando a compra como um artifício aí para buscar essa recompensa. Inclusive até a ideia do eu mereço, né? A pessoa trabalha, se esforça, gasta energia e vai lá e gasta o dinheiro dela muitas vezes de maneira impensada. Quem nunca, né, Janine? Inclusive, você está falando, eu já estou pensando aqui quantas vezes só nesse mês eu também não caí nessa do eu mereço, eu mereço depois do que eu trabalhei, do que eu fiz fazer essa compra. E ainda falando da internet, Janine, queria até trazer um dado para quem está em casa. Tem uma pesquisa do início da pandemia que mostrou que 9 em cada 10 brasileiros mudaram, né, os seus hábitos de consumo durante a pandemia. Tem aí 50% que aponta que passou a consumir, a gastar menos durante esse período, até pelas questões econômicas do país, mas tem 63% que afirma que passou a consumir mais nos canais de e-commerce, nos canais digitais, Janine. Como eu falei, você tem uma atuação bacana, né, nas redes sociais, na internet, imagino que consegue trocar bastante experiência com quem te procura. O que você percebe dessas trocas em relação a esses hábitos de consumo das pessoas nesses últimos meses? A pandemia ativou, né, potencializou várias emoções, né? E as pessoas acabaram, normalmente, isso ocorre descontando no consumo. E como não podia sair de casa, elas apertaram um botão, acionaram o carrinho de compra e o comércio eletrônico, toda essa parte online cresceu muito. Então, as pessoas continuaram comprando, continuaram consumindo, só que deslocaram talvez parte do que compravam e do que consumiam para outras necessidades ou desejos, enquanto outras ainda estão reprimidas, né? Que não são só coisas, são serviços também. Então, toda a indústria do turismo está reprimida. A hora que a gente passar por essa fase da pandemia, parte do dinheiro que está sendo economizado por algumas pessoas que não estão viajando será destinado para toda essa indústria aí que afeta vários segmentos, né? Vários setores. Então, o desejo de comprar, já que eu não posso ir ao shopping, não posso ir à loja, as pessoas navegaram pela internet, algumas que nunca tinham comprado, que tinham receio, que tinham uma certa insegurança, acabaram comprando e gostando. Então, o crescimento do comércio eletrônico cresceu muito, né? Expandiu bastante aí na pandemia. Cristina, a gente está falando dessa relação com o consumo durante a pandemia. A gente falou um pouco, por exemplo, né, da sensação de poder, como você disse, na maioria das vezes para os homens, da autoestima, da autoafirmação para as mulheres. Agora, essa ansiedade que a pandemia trouxe para muita gente também acaba se convertendo em compras muitas vezes? Com certeza. Assim como o professor Giannini acabou de colocar, com a pandemia, as pessoas ficaram, obviamente, mais restritas ao ambiente online e acabaram, então, comprando muitos itens para o seu conforto, para acondicionar melhor a sua estadia mais prolongada dentro de casa. Então, foram passando a consumir mais e mais itens para o ambiente doméstico. Acredito que seja essa a mudança que se observou aí durante a pandemia. E é claro que isso acaba se traduzindo num hábito cultural adquirido, mesmo
que agora nós estejamos numa fase um pouco mais abrandada, que já podemos circular nas lojas físicas, mas é um hábito que foi adquirido. E nesse momento eu gostaria de chamar muito a atenção, porque se fala muito no exagero das compras, na compulsão, consumismo, mas esse é um hábito que também é aprendido. E as crianças, os jovens, eles também aprendem com os pais, com os familiares, este hábito. Então, é muito interessante, muitos pais se queixam de que os filhos pedem brinquedos, objetos e itens de cada vez valor mais elevado. Então, é muito importante que os pais façam esse movimento de olharem também para o que eles estão ensinando com seus hábitos, que valores eles estão transmitindo aos filhos, à família. Então, a questão de que o consumo também é um hábito adquirido é muito importante, porque senão nós só ficamos justificando com questões de ansiedade, de depressão, ou conectando realmente a transtornos de humor, principalmente o transtorno bipolar do humor, tem mais propensão a esses ímpetos de consumo para compensar ali o desequilíbrio das emoções. Mas é importante nós não olharmos somente esse lado mais de transtornos de humor, ou como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, mas olharmos também para o nosso comportamento diário. Cristina, então aproveitando para fazer uma perguntinha em causa própria aqui, viu? Eu tenho um pequeno em casa, deve ser o cenário de vários outros que estão nos assistindo. Como é que eu trabalho então com meu filho? Como é que quem está em casa trabalha com as crianças? Essa questão do consumo. Tem que ensinar, mas tem que dar o exemplo também, é isso? O exemplo é aquilo que vai ensinar, é o melhor meio de ensinar algo para as crianças. Porque você já notou que muitos de nós adultos dizemos estava em promoção, estava muito barato, não podia perder essa oportunidade. E os filhos, as crianças, os jovens veem esse comportamento repetidamente, eles vão aprendendo que eles também não podem perder uma oportunidade, porque isso nos dá uma sensação de vantagem. É como se nós estivéssemos obtendo uma vantagem. Mas qual vantagem é a de eu comprar algo que está em promoção, mas que eu não necessito? Na verdade, eu estou tendo um prejuízo e não uma vantagem. Só que o tipo de comunicação visual que é feito por essas agências de publicidade, ele é esplêndido. Então, você realmente tem a sensação de que está fazendo um bom negócio. E as crianças vão aprendendo esse hábito. Então, muito melhor é ensinar as crianças se elas realmente necessitam daquilo que querem comprar ou se realmente é apenas um impulso, do que ficar manejando aquelas birras, né, aquele choro, aquela insistência, e onde o foco fica na criança. E, na verdade, o foco tem que estar no comportamento adulto. Agora, a gente está falando aqui do consumismo, mas saibam, você que está em casa, que tem um estilo de vida que segue na contramão disso que a gente está falando. É o conhecido minimalismo. Você já deve ter percebido no começo do programa, a gente tem um entrevistado especialista no que diz respeito a isso. Janine, queria que você falasse um pouco sobre o que é o minimalismo, apresentasse um pouco para quem está em casa, como é que esse conceito, essa ideia se relaciona com o consumismo. Bom, o minimalismo é uma maneira de a gente exercer o nosso poder de maneira consciente, nosso poder de escolha. Entendendo que antes de adotar uma vida minimalista, eu tenho que entender o que é uma vida consciente, que basicamente a gente sair do piloto automático, questionar o nosso modelo de vida e questionar o que nós compramos e por que compramos. E essa vida consciente me ajuda a ser mais adulto em relação às finanças pessoais, que é um pilar importante do minimalismo, mas se relaciona com vários aspectos da minha vida. Por isso nós chamamos de estilo de vida. E não é viver com menos por viver com menos, mas viver com o suficiente, aquilo que é suficiente para cada um, porque essa régua do suficiente pode ser muito relativa. Lembrando que nós estamos falando de pessoas que estão em camadas sociais, poder aquisitivo
diferente. Então, o minimalismo, ele tem uma premissa equivocada que alguns seguem, que é de entender que a gente vai só diminuir as coisas que nós temos. A gente vai descartar, a gente vai desapegar. Mas essa premissa parte do ponto de vista de quem está no excesso. E nem todas as pessoas na sociedade estão no excesso. Algumas estão, inclusive, na falta. A maioria então, não está no excesso, né, Janine? Exatamente. Então, a ideia não é diminuir, a ideia é equilibrar. Quem tem mais, sim, vai reduzir de maneira consciente, pensando no seu bem-estar individual, no bem-estar social e também no meio ambiente. Porque esse estilo de vida pressupõe que a gente não desperdice nada, nem tempo, nem dinheiro e nem coisas. O tempo também é um pilar muito precioso no estilo de vida minimalista, porque além do consumismo, tem o maximalismo. Pessoas que ficam com a agenda lotada demais, com a vida muito sobrecarregada de coisas e de tarefas, e ficam no piloto automático, trabalhando muito para pagar esse volume de contas que chega com essa vida aí acima do necessário. Janine, então eu queria que você trouxesse até um pouquinho da sua experiência pessoal agora, porque acho que um ponto que você tocou, que sempre interessa quem está em casa, principalmente nesses dias complicados que a gente está vivendo, que é o ponto financeiro, por exemplo, né? Para quem tem muita coisa, evitar desperdício, evitar gastos desnecessários. Mas além disso, o que mais mudou na sua vida, né? A partir do momento que você aderiu a esse estilo de vida? Eu não me considerava uma pessoa consumista antes de conhecer o minimalismo como estilo de vida. Eu já buscava uma maneira mais equilibrada de viver. O que o minimalismo mudou na minha vida, essencialmente, foi a minha relação com o tempo e a relação com a minha carreira. Eu comecei a priorizar mais, a me desfazer de atividades triviais e canalizar esforços e energia para aquilo que realmente valia a pena para mim, o meu modelo de vida, porque as pessoas são diferentes, têm vidas diferentes. E essa é a ideia, uma das ideias do minimalismo, você focar naquilo que gera valor para a sua vida e se tornar um ser humano melhor. E você se tornando um ser humano melhor, você vai contribuir mais para a sociedade. Muitas coisas mudaram. A minha relação com o consumo nunca foi exagerada, mas ficou muito mais focada, muito mais centrada. Eu vivo com base no orçamento. Finanças pessoais é um valor para mim, porque dinheiro não aceita desaforo. A gente tem que comprar de maneira consciente e usar o que nós temos, dando vida longa para aquilo que a gente tem, para não gerar nenhum tipo de desperdício. Hoje eu mudei para a praia, foi uma decisão dentro desse estilo de vida. Vivo de maneira muito simples, numa casa bem modesta. Nós temos aqui uma horta, uma composteira, a gente recicla 100% do nosso lixo orgânico, reciclamos e temos um guarda-roupa muito enxuto, realmente só com aquilo que é necessário. Nós vivemos 4 anos sem ter carro, em função dessa mudança aqui para a praia e a distância que nós estamos dos nossos familiares, nós compramos um carro recentemente, é um carro simples, não preciso falar a marca, mas é um carro popular, de 2013, que presta aquilo que a gente precisa, a necessidade de se locomover. Então, quando eu falo a gente, né, porque a minha esposa também se tornou minimalista depois de um tempo. Primeiro fui eu, depois ela ingressou também nesse estilo de vida. Então, as nossas decisões são todas conscientes sobre o que nós vamos comprar, ainda mais quando é valor alto, né? Se tiver comprar uma casa, já comprar um carro, aí a gente senta, planeja e executa. Não é uma vida regrada, pelo contrário, é uma vida que tem princípios, e esses princípios nos deixam, inclusive, mais livres para outras coisas. Então é uma busca de liberdade, uma busca de autonomia, é uma busca de sair do piloto automático. Cristina, Janine trouxe um pouco dessa experiência dele com o minimalismo. Acho que ele falou algo muito importante a gente lembrar e deixar claro sempre, que a gente está falando aqui de um país continental, um Brasil que é muito grande, que infelizmente tem muitas diferenças, né, contrastes sociais. Então a gente fala muitas vezes para algumas camadas sociais específicas. Mas dentro desses contextos, você também acredita e percebe que em muitos casos sempre tem ali algum ponto da vida onde dá para reduzir um consumo, reduzir um gasto, dá para viver com um pouco menos? Eu acho que o professor colocou muito bem.
nós temos realidades muito distintas, e como tu também colocaste, Guilherme, é um país continental, então talvez não seja uma questão do que podemos reduzir, mas sim de percebermos a realidade ao nosso redor. Porque quando nós falamos em consumir, quando nós consumimos algo, na verdade é uma troca. Eu estou trocando o meu dinheiro por algum produto que eu quero, que necessito, ou que estou comprando por impulso, enfim. Mas esse dinheiro é a tradução de um tempo de vida que foi necessário para que eu obtivesse a recompensa através do meu trabalho em forma de dinheiro. Então, quando você tem essa percepção que ao comprar algo, você não está pagando com dinheiro, mas você está pagando com o seu tempo de vida, eu acho que isso nos traz uma prudência maior. E em consultório, eu gosto muito de organizar uma tabela para que as pessoas visualizem aonde estão gastando o seu tempo, em trabalho, em atividade física, em lazer, no cuidado e na atenção com a família, enfim, para que elas primeiro tenham uma percepção de como estão gerenciando o seu tempo, porque tempo é igual à vida. E quando nós falamos em finanças, o desperdício de tempo é proporcional ao desperdício do recurso financeiro. E aí, então, da mesma forma, eu acho muito interessante e que também as pessoas que estiverem nos assistindo façam esse delinear de aonde e com que estão gastando os seus recursos. Porque só quando você visualiza realmente e toma consciência é que você consegue promover hábitos mais conscientes de consumo e, então, fazer um uso de maior qualidade do dinheiro que você adquire com o tempo de vida que você passa trabalhando. Janine, a Cristina trouxe um termo aqui que eu acho que também é uma palavra-chave aí para essa discussão que a gente está trazendo, né? Que é consciência, consumo consciente. A gente falou aqui, né, dessas camadas, dessas diferenças sociais num país como o nosso, mas no planeta como um todo, né? Mas a partir do momento que eu, por exemplo, que posso reduzir o meu consumo e individualmente passo a ter um consumo mais consciente, você acredita que essa minha mudança de hábito, de alguma forma, contribui para ir mudando essa cadeia, de fazer mais pessoas consumirem menos e, quem sabe, de alguma forma, ajudar a incentivar a diminuir esse abismo social que a gente enfrenta? Sim, toda mudança individual afeta no coletivo. A gente, quando muda o nosso comportamento de compra, a gente acaba influenciando as pessoas que estão à nossa volta, os nossos filhos, e a gente pensa, né, no longo prazo, porque a gente não está aqui vivendo de maneira instantânea, né? Porque parte do consumismo é essa relação descartável com a felicidade. Quando eu olho mais para frente, quando eu tenho uma perspectiva de quanto tempo de vida eu tenho, quanto eu quero durar ainda, como que eu quero viver o restante da minha vida, eu vou refletir muitas coisas. Então, adotar um estilo de vida mais consciente, por meio do minimalismo, da simplicidade voluntária, não forçada, pressupõe reflexões constantes sobre a nossa existência e a nossa contribuição social. Senão, eu sou só uma criança caminhando pela Terra, inconsequente, gastando, achando que vou envelhecer e depois alguém vai cuidar de mim. E como eu vou envelhecer? Com dívidas, destruindo a natureza, não respeitando o meio ambiente. E são questões que acho que todo mundo tem que refletir. Então, acho esse debate muito útil, esse espaço que vocês estão abrindo, porque por meio das minhas redes sociais, eu sinto esse papel de levar essa mensagem. E, basicamente, uma vida minimalista é uma vida consciente, que passa pela relação de consumo e também com o uso do tempo e também com o uso dos recursos que estão à nossa disposição, que nós usamos os recursos da natureza, e nós somos a natureza. Só que a gente se sente, às vezes, a parte da natureza, nós queremos dominar a natureza e comprar a natureza. E como se a gente fosse levar alguma coisa depois. Cristina,
Agora, para a gente trazer, né, alguns exemplos que a gente conversou aqui ao longo da semana, eu queria ouvir uma fala sua, né? Lá no primeiro bloco, como a gente frisou aqui em alguns momentos, você falou principalmente em relação às mulheres, que às vezes esse consumo em excesso também está relacionado a uma necessidade, né, de uma afirmação, a uma necessidade de melhorar a autoestima. Como é que a gente pode orientar quem está em casa, e nesse caso principalmente as mulheres, de como saber perceber até que momento é uma vaidade, um desejo de ter ali um produto, uma roupa, e em que momento é um outro tipo de situação que ela precisa procurar uma ajuda, um aconselhamento? Muito interessante reforçarmos realmente esse ponto, porque uma coisa é a vaidade que todos nós temos, tanto homens quanto mulheres, e desejamos estar bem postos, enfim. Mas o alarme deve soar quando você percebe o acúmulo de itens, quando você percebe que há um constrangimento em dizer que adquiriu algo novo, quando você começa a ocultar essas compras e até mesmo quando percebe que o recurso financeiro proveniente ali do seu trabalho está sendo disperso em itens que não são necessários. E que a mulher perceba também que muitas vezes aquela necessidade de colocar uma roupa da moda ou acessórios, enfim, que vão se acumulando. Quem nunca ouviu falar pela compulsão de compras por sapatos, no caso das mulheres, né? Então, essa percepção de que não é o externo, não é a aparência que vai conquistar a admiração, a aceitação social, e sim a sua postura, os seus valores, então fica mais fácil de começar um diálogo. O que acontece no caso de alguém que já está incorrendo nesse comportamento compulsivo é que dificilmente ela vai ter ouvidos para esse tipo de discurso. Nós precisamos entender que sim, existe alguma dor, existe algum sofrimento, alguma situação que ali já está há algum tempo consumindo as emoções dessa pessoa e que então ela usa a compra, a aparência ou os itens para se autoafirmar como sendo uma pessoa merecedora de amor, de atenção. Veja como os valores estão distorcidos. E aí existe uma palavrinha fundamental que se chama autoconhecimento, porque quando você sabe o que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo com as suas emoções, você entende os seus comportamentos. E aí então você passa a ser autorresponsável, porque essa é a palavrinha que vem na sequência do autoconhecimento, é a autorresponsabilidade, ou seja, gerenciar tudo aquilo que diz respeito à manutenção do meu bem-estar, da minha qualidade de vida, então não tendo gastos exagerados que venham a me prejudicar mais adiante na vida, deixando, vamos dizer assim, as contas, os recursos financeiros exauridos e que eu não tenha para algo que seja realmente necessário ali adiante. E a terceira palavrinha que eu coloco nessa linha é amor próprio. Porque quando você realmente se aceita, quando você, apesar de qualquer defeito, quando você se ama, você realmente vai ter hábitos saudáveis e que não te prejudiquem. Então, essa tríade é muito importante. Autoconhecimento, autorresponsabilidade e amor próprio. Cristina, Janine, então queria convidar vocês e também quem está em casa para assistir mais uma reportagem agora, uma conversa com duas mulheres que pagaram caro, muitas vezes, literalmente, por esse consumismo, mas que conseguiram encontrar tudo isso que a Cristina falou, esse autoconhecimento e essa autorresponsabilidade. Vamos conferir um pouco dessas histórias. Sabe aquele olhar de paz, tranquilidade? Hoje a Juliana tem. E não é por causa dessa coleção de roupas atrás dela, não. É porque depois de um susto daqueles, ela aprendeu que menos é mais. Em 2015, eu fiz uma viagem para o exterior, fui para os Estados Unidos, fiquei mais ou menos um mês lá. E assim,
gastei demais, gastei muito, assim, o que eu tinha e o que eu não tinha. Foi um mês, assim, de passeio e compras, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu retornei, eu tinha gastado tanto que eu tive que vender meu carro para poder pagar esses custos, tudo o que eu tinha comprado, né? E foi passando os meses, eu fui olhando onde eu tinha gastado esse dinheiro, né? Onde tinha ido tudo isso, né? Para ser o valor de um carro, era muito dinheiro. E comecei a olhar no meu closet e ver a quantidade de roupa que eu tinha. A primeira atitude foi criar um bazar e vender todas as peças que ela não tinha usado ou pouco usado. No começo até deu certo, mas a tentação era tanta que ela voltou a comprar mais roupa com o dinheiro que ganhava com as vendas no bazar. Pedi muita ajuda para muita gente, até para as pessoas de loja, por exemplo, ficar um tempo sem me mandar as coisas, sem me ligar, para eu conseguir controlar isso, né? E também sou muito temente a Deus e pedi muito ajuda de Deus para que Ele me ajudasse nessa parte do consumismo, né? Que era ali uma pedra aí no meu sapato, que são esses gastos excessivos e sempre com moda. Na prática, a mudança aconteceu durante a pandemia. O fato de não ter como ir às lojas a ajudou bastante. Foi um processo difícil, mas que deu muito certo. Hoje, a Juliana garante que vende demais e compra só o necessário. Eu falo assim, se fosse hoje, eu começando agora, seria tudo diferente, né? Porque do jeito que entrou, saiu. Assim como a Juliana, a Rafaela sempre gostou de moda e de comprar. E para ajudar, mesmo jovem, era uma profissional muito bem-sucedida e podia comprar muito. Essa paixão por moda que eu tinha, o escape, né, a forma de eu estar junto dela era me vestindo. Então, era comprando roupa, sempre. Eu tinha uma reunião, aí esse lance, né, da ocasião que eu tinha que me vestir, eu ia lá e comprava uma roupa para reunião. Eu tinha uma festa, comprava roupa para festa. E não usava aquela única vez. Foram anos acumulando roupas até que uma doença na família a fez repensar as atitudes. Essa lógica da gente ser criado para consumir, ter coisas, trabalhar muito com o que você não gosta muito e depois se aposentar e curtir a vida, ruiu para mim. Porque a minha mãe, com 1 ano de aposentada, teve um AVC. E aqui ficou, né? Até hoje ela tem sequelas, está viva, graças a Deus, mas tem sequelas. E aquilo eu vi que não era uma verdade, né? Eu não queria para mim aquela vida de, olha, viver aqui trabalhando numa coisa que não me preenche, para comprar um monte de coisa e ter aquele armário lotado e aquela casa lotada de tralhas. E aqui comecei a questionar. Só depois desse susto que ela parou para pensar no impacto ambiental da indústria da moda. Ficou 6 meses sem comprar roupa nenhuma. Reaprendeu a se vestir com o que tinha e passou a estimular outras pessoas a fazer o mesmo por meio das redes sociais. Quando eu cortei, eu vi que sobrou dinheiro, sobrou tempo principalmente. Eu gastava muito tempo em shopping, rodando, e aí às vezes idealizava uma coisa que não achava. Olha que exemplos bacanas, né? Pra gente economizar dinheiro, que é interessante, claro, mas principalmente tempo, né? Como nossos entrevistados já disseram aqui no programa, como a gente ouviu na reportagem. E Janine, a nossa entrevistada ali trouxe um ponto que eu acho importante a gente abordar aqui, que você já citou até no bloco anterior, mas que eu acho que vale ressaltar e dar um destaque para ele. Que tudo que a gente consome no planeta, né, não é ilimitado. Tudo isso vai ter um preço de recursos naturais, né? Esse nosso atual ritmo de consumo, você acha que ele é sustentável? O planeta aguenta a sociedade, a humanidade consumindo nesse ritmo? Não, de forma alguma. Não é nada sustentável. Todo ano nós estouramos a nossa cota muito cedo. Existe uma organização chamada Footprint Network, que publica o dia, né, que nós explodimos aí esse consumo. E sempre acontece, então, de julho ou agosto. Ou seja, a partir desse mês, no mês de julho, nós estamos consumindo acima da conta em 2021, mesmo com pandemia. Então, as pessoas não fazem essa relação, né, entre consumo
e recursos naturais. Elas compram tudo que está na vitrine, conforme foi apresentado no início do programa, tudo que está dentro da loja, e não pensa em todo o processo produtivo, logístico, desde a extração dos recursos naturais e das fontes de energia e também dos poluentes, daquilo que polui, né, em todo esse processo. A indústria da moda, conforme foi dito, é uma das indústrias que mais polui o planeta, entre outras. E essa relação, é legal entender que consumir também significa destruir. Quando o fogo, ele consome uma floresta. Quando nós estamos consumindo produtos descartáveis, principalmente, que não são bens duráveis e nem sustentáveis, nós somos agentes destruidores da natureza, porque é um consumo muito frenético e que não segura, a gente não retém ele na nossa vida, né? A reciclagem, que é um caminho da sustentabilidade, que é mais propagada popularmente, ajuda a diminuir o impacto, mas não é o suficiente. Nós teríamos aí que reduzir o consumo e até chegar no ponto daquilo que é suficiente para cada um. Só que nós estamos muito reféns aí da mídia, do sistema, e meio que delegando a nossa felicidade e o nosso destino, inclusive, para toda essa sociedade. Por isso que acho que o resultado da nossa conversa aqui, se eu fosse escolher uma palavra, é despertar. Que as pessoas possam despertar e entender o impacto da sua presença no planeta. Se quiserem ser pessoas bacanas, sem nenhum radicalismo, né? Mas pessoas do bem. Bem, o nosso tempo ele começa a chegar perto do fim, então quero trazer aqui algumas questões que a gente não pode encerrar o programa sem abordá-las. Cristina, a gente trouxe todas essas reflexões para aquelas pessoas que se identificaram com o assunto, que percebem que encontram uma felicidade, um prazer, um poder exagerado nesse ato de consumir um serviço, um tipo de produto. Como é que a gente orienta essa pessoa? Onde é que ela encontra, então, essa verdadeira felicidade, que eu acho que é o que está todo mundo atrás? Bom, como nós falamos ali antes de entrar a reportagem, essa matéria, foi realmente a questão ali quando elas começaram a ter autorresponsabilidade, autoconsciência, perceberem que é muito fácil você responsabilizar o lojista, o serviço de marketing, enfim, mas, na verdade, quem é que vai lá e digita os dados do cartão e compra? Quem vai até a loja, experimenta a roupa e compra? Então, é muito importante nós percebermos que nós estamos delegando nosso poder de escolha aos outros. Nós estamos simplesmente reagindo. Então, aí vem a importância dessa consciência e de retomar o poder pessoal, de ser responsável pelas suas escolhas. Então, pensar realmente se essa atitude é benéfica para mim, para a minha vida, para o meu bem-estar e para o bem-estar coletivo, como o Janine colocou agora há pouco. E, Janine, queria ouvir de você, né? É possível hoje ver a famosa luz no fim do túnel? Dá para acreditar que nós, enquanto sociedade, vamos entender qual é esse consumo consciente, equilibrado, né? Enquanto planeta, para que a gente não sofra todos esses problemas que a gente já começa a ver? Eu prefiro acreditar que sim. Eu prefiro viver essa utopia, não esperar talvez ela chegar numa escala que falar, todo mundo, a maioria das pessoas agora estão mais conscientes, mas fazer a nossa parte, né? Cada um fazendo um pouquinho, a gente contribui. E aí usar o que nós temos hoje de recurso, né? Estamos aqui com um espaço muito bacana da TV Aparecida nesse debate, mas as mídias sociais, que muita gente critica, né? O vício, o excesso de tempo que as pessoas ficam ali, também são recursos que podem ser utilizados para a educação, para despertar debates como esses aqui, para as pessoas se perceberem melhor dentro desse sistema. Eu queria só reforçar um ponto que, mais do que falar o que é o minimalismo, o que é esse estilo de vida, eu gosto de dizer o que não é, porque as pessoas confundem bastante, gera muita objeção. Não é voto de pobreza, não é você abrir mão das coisas. Nós gostamos das coisas, inclusive por isso zelamos por elas. Na verdade, é ter uma vida um pouco mais equilibrada e sóbria,
né? Uma vida sóbria. Se a gente fosse traduzir uma palavra, acho que sobriedade é uma palavra que traduz bem o que é essa simplicidade voluntária. E cada pessoa, independente da sua condição financeira, do seu status social, pode tomar essa decisão. Informação tem de monte por aí, tem documentários, tem livros, tem bastante conteúdo na internet. Existe aí um caminho que a pessoa pode escolher, que não é o único, é um dos caminhos, entre outros, que melhoram o nosso autoconhecimento. Equilíbrio sempre, essa é uma palavra importante para esse tipo de debate. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês aqui, também de quem está nos acompanhando, porque o programa dessa semana, infelizmente, está chegando ao fim. Mas, como eu disse, quero agradecer a participação da Cristina Vente, ela que é especialista em neuropsicologia e desde janeiro de 2007 atua como psicoterapeuta, auxiliando pessoas a superar dificuldades e desafios. Cristina, muito obrigado pela participação, viu? Obrigada, Guilherme e a TV Aparecida, pela oportunidade de estarmos aqui conversando mais de perto sobre esse tema tão importante. Bem, obrigado também ao nosso convidado Janine Ferreira, que é especialista em marketing, escritor e responsável pelo livro, pelo canal de vídeos e pelo documentário Mente Minimalista. Até uma próxima, Janine. Até uma próxima, Guilherme. Até uma próxima, Cristina. E obrigado aos telespectadores também. Bem, eu espero que esse debate e essas orientações sejam úteis para você, para que a gente consiga chegar mais perto de uma sociedade que compre de forma responsável e sustentável.